Bom dia, gente. Hoje é domingo, dia 21, 11h30 da manhã. Nós estamos montando aí uma aulinha para vocês para essa semana. Tá? Essa aulinha vai ser sentado na cadeira e nós vamos usar em alguns exercícios a toalha. Tá? Uma toalha de banho mesmo. Tá? Alguns exercícios vão envolver respiração, alguns não. Então vocês vão perceber que quando tiver respiração eu vou passar para vocês. Tá? Essa aula é destinada mais para membros superiores, tá? Então a gente vai trabalhar bastante escápulas e movimentos cervicais, tá? Então para quem tem rigidez aí nessa região, é uma aula bem legal para estar fazendo, tá? Nós vamos iniciar o movimento, né? Antes de tudo, né? É legal a gente estar fazendo os movimentos da cervical e percebendo se tem alguma rigidez em algum movimento que é mais difícil, né? Então, rotações, o olhar para cima, o olhar para baixo e as inclinações. Tá? Percebam se tem algum movimento que você tem dificuldade de fazer. Né? Depois a gente inicia a aula e depois nós vamos retestar, né? Se esses movimentos melhoraram, se vocês sentiram que está mais solta a região, tá bom? O primeiro exercício todos os exercícios vão ser bem simples, tá? Não tem nada de dificuldade aí, qualquer um consegue fazer, né? Primeiro nós vamos estar sentados na cadeira, o pé bem fixo no chão, e eu estou sentado do meio da cadeira para frente, tá? Então não estou apoiado no apoio lá da cadeira. Nós vamos começar o exercício com o braço solto aqui ao lado do corpo, nós vamos soltar o ar, enrolar o ombro, puxar o ar, desenrolar o ombro. Solta o ar, vira o dedão para dentro, puxa o ar, vira o dedão para fora. Você viu que além do ombro, os nossos braços estão girando. Isso. Inspira quando abre, solta o ar quando gira para dentro, quando fecha. Inspira quando abre, solta o ar quando fecha. Inspira abrindo o peito, solta o ar enrolando o peito. Isso. Bom, dá uma soltadinha aí no braço, tá? Nós vamos iniciar toda a mobilização do lado esquerdo e depois nós vamos passar para o lado direito, tá? Então nós vamos aqui, ó, o trapézio, esse músculo aqui, né, que faz a parte superior do ombro. Então nós vamos pôr a mão aqui, ó, em cima da clavícula, a gente consegue achar aqui uma parte do trapézio, como se ele fosse recobrir o nosso dedo, né? Nós vamos manter uma pressão de 200 gramas de força nele. E nós vamos ficar fazendo aquele mesmo movimento de enrolar e desenrolar o ombro, só que com o auxílio dos nossos dedos aqui, ó, 4 dedos. Põe aqui, né? Cuidado quem tem unha comprida aí para não fincar no músculo aí, tá? Então, ó, quando enrolar, o dedo vai estar fazendo uma pressão contra o trapézio, os dedos, né? E quando desenrolar, os dedos vão empurrar o trapézio lá para trás. Enrolou, desenrolou. Sempre com essa pressãozinha, né? 200 gramas de força aí contra o trapézio, tá bom? Você vai perceber que quando você vai para trás, você empurra. E quando você vem para frente, ele meio que recobre o dedo. Vamos repetir por 6 vezes isso. Isso. E pode soltar aqui a mão, descansa um pouquinho a mão. Aí. Próximo exercício nosso. Nós vamos pegar o trapézio agora e vamos abraçar ele. Vamos agarrar. Ó, agarrou como se fosse uma esponja, tá? Uma esponja de banho, né? Uma esponja de lavar louça, né? Estamos acostumados aí já nessa pandemia aí. Vamos lá. Quando inspirar, nós vamos espremer o trapézio. Quando expirar, nós vamos soltar. Tá? Não é para esmagar o trapézio, tá? É apertar um pouquinho, tá? Então, ó, inspirou, apertou, soltou. Inspirou, apertou o trapézio. Solta o ar, solta o trapézio. Vamos fazer por 6 vezes também.
Só mais uma. Aí, solta um pouquinho. Sempre na hora de soltar, eu deixo a mão boba aqui, eu dou uma balançada nela, tá? Descansar um pouquinho a musculatura. Próximo movimento, nós vamos abraçar o pescoço aqui, ó. Então, a mão direita vem, abraçou o pescoço. O cotovelo vai ficar mais ou menos aqui na altura do nariz, tá? Na altura do ombro, né? E nós vamos, ó, quando girar, a mão que está aqui abraçando o pescoço, ela gira junto. E mantendo, lembra das 200 gramas de força aí? Então, ó, girou mantendo a pressão, nós vamos auxiliar a rotação. Né, ó, auxiliou a rotação. 6 vezes para um lado. Isso, mantendo essa pressão. Tá? Principalmente quando gira, você põe a pressão, quando volta, você relaxa a pressão. Girou, põe a pressão, voltou, relaxa a pressão. Tá? Então, trabalhamos já o trapézio, liberação miofascial, trabalhamos um auxílio para a rotação da cabeça para a direita, né? E, bom, o lado esquerdo está trabalhado. O que a gente vai perceber agora? Podem ficar de pé e nós vamos sentir se o movimento do lado esquerdo ou o lado esquerdo está com uma melhor movimentação e mais solto, tá? Vocês têm que perceber se está ou não, né? Pode ser que não fique tão solto ainda por causa das tensões aí no nosso dia a dia. Então a gente levanta, faz o movimento aqui, o movimento de abdução, volta, testa os movimentos do pescoço e perceba se um lado está diferente do outro. Exatamente isso. Aí, nós vamos começar agora os movimentos do outro lado, tá? Então, o enrolar, desenrolar nós já fizemos nos dois, né? Foi bilateral e agora nós vamos achar aqui a parte do trapézio, né? Então, pega na escápula e por cima da escápula você vai achar essa região do trapézio que eu falei, né? Que ele recobre seu dedo. Mantendo essas 200 gramas de força aqui, nós vamos, ó, enrolar e desenrolar. Enrolar e desenrolar. Quando enrola, o trapézio recobre o dedo. Quando desenrola, você empurra o trapézio lá para trás, mantendo essa pressãozinha, hein? Isso. Terminando as 6 repetições, abraça, agarra o seu trapézio. Lembra da esponja, né? Quando inspirar, esmaga o trapézio. Quando expirar, solta. Esmaga não, aperta um pouquinho, né? Inspirou, solta o ar. Inspirou, solta o ar. E solta o trapézio. Aí, solta um pouquinho o braço aqui, terminando as 6 repetições. Nós vamos fazer agora o movimento de rotação, então nós vamos abraçar o pescoço aqui. Quando rodar, nós vamos colocar a pressão. Quando voltar, nós vamos soltar a pressão. Rodou, colocou a pressão é como se o cotovelo fosse para longe do corpo, ó. Isso, aqueles mesmos 200 graminhas de força lá. Terminando as 6 repetições. Aí, soltem os braços. Vamos ficar de pé e nós vamos fazer o teste lá do trapézio para ver se ele está mais solto, se os movimentos escapulares já estão mais soltos, tá? Podem testar a cervical também, fazendo o olhar de um lado para o outro. Percebam se agora igualou, né? Ou se permanece igual com a mesma tensão, tá? Vocês têm que perceber, cada um vai reagir de uma forma e normalmente esses exercícios soltam um pouquinho essa região aí do pescoço, tá? Aí, próximo movimento, tá? Da cervical aí, um movimento que não é muito realizado, né? Nós vamos fazer o movimento como se a gente estivesse escutando alguma coisa, alguém falando longe lá, alguém falando longe aqui. Então, ó, como se fosse, ó, escutar daqui, escutar do outro lado.
Tá? Não precisa colocar a mão, é só fazer o movimento da cabeça. Tá vendo que eu movo um pouquinho o tronco também, não tem problema, tá? É como se fosse, ó, colocar a orelha mais longe do corpo para cá, a orelha mais longe do corpo para lá. Esse movimento de translação lateral, tá bom? Isso. Isso. Só mais uma de cada lado. São 8 no total, 4 para cada lado aí, tá? Para dar um bom número de repetições que a gente consiga mobilizar os tecidos aí, tanto a face quanto a musculatura. Próximo movimento vai ser o movimento com o nariz, tá? Então imaginar que nós vamos cheirar uma comida gostosa desse lado, uma comida gostosa daquele lado. Então, ó, vai longe com o nariz. Vai longe com o nariz. Quem quiser pode até puxar o ar quando vai longe e solta o ar quando volta. Percebam, ó, a região esticando, tá? Esternocleidomastoide, né? Esse musculão aqui nosso, toda a região lateral do pescoço, as faces, né, dessa região também mobilizando. Muito bom. Então, fizeram o movimento com a orelha, fizeram o movimento com o nariz, tá? E agora nós vamos fazer um movimento que é o seguinte: nós vamos tentar trabalhar a mobilidade do nosso pescoço a partir de cima dele, né? O pescoço nosso tem 7 vértebras, né? 7 níveis. Nós vamos tentar trabalhar os primeiros níveis ali, tá? Então nós vamos fazer o seguinte: 2 dedos no queixo e 2 dedos na nuca. A nuca é logo embaixo da cabeça aqui, tá? Do crânio. Então, você palpou o primeiro furinho aqui depois do crânio, é aqui que você vai colocar os 2 dedos. E o movimento vai ser o seguinte, ó. Quando o queixo vai para dentro, isso, os 2 dedos vão subir e voltar para a posição inicial. Nós vamos fazer 4 vezes assim, tá? Não precisa empurrar, é um movimento ativo de vocês, tá? Sem colocar pressão com os dedos. Eles só vão guiar o movimento. Nós vamos fazer 4. E agora o movimento ao contrário, tá? É o movimento do queixo para cima e volta. Queixo para cima e volta. Vou fazer de lado aqui para vocês, tá? Queixo para cima e volta. Perceba essa rotação da cabeça nessa posição. É diferente disso, tá? O movimento que eu quero é o queixo para cima, tentando trabalhar mais essa parte superior aqui, né, da cervical. Isso. Só mais uma e volta. Eu vou estar aqui de frente para vocês agora. Nós vamos fazer um movimento como se a gente tivesse bloqueado essa parte de baixo da cervical e nós vamos mexer apenas a de cima. Vão ser 4 vezes para cada lado. 3, 4, tá? Não precisa colocar a mão, tá? Eu coloquei só para vocês terem uma noção da parte que eu quero mexer, tá? Agora nós vamos fazer o mesmo movimento com um pouquinho de velocidade, então vai ser 1, 2, 3, 4, tá? Mobilizando as faces agora com uma certa velocidade, né? Lembrando que os tecidos eles são elásticos, então é legal a gente estar trabalhando essa função elástica deles, né? Com um pouquinho mais de movimentos mais rápidos. Seguinte, próximo movimento nós já vamos incluir o movimento tanto de cervical quanto de torácica, tá? Então ó, nós vamos colocar o queixo para baixo, como se fosse colocar o queixo no peito e enrolar a torácica. Daí nós vamos olhar para frente. Solta o ar quando desce. Puxa o ar quando volta a olhar para frente. Solta o ar quando desce. Puxa o ar e olha para frente. Solta o ar quando desce. E volta. E mais uma. E volta. Nós vamos fazer o contrário agora. Nós vamos fazer a extensão da cabeça e extensão da torácica. Então, ó, olha para o teto, mostra o peito para o teto,
volta o peito, volta a cabeça. Olha para o teto, peito para o teto, volta o peito e volta a cabeça. Forçando mesmo, ó, tentar iluminar. Imaginem que tem uma lanterna aqui, vocês querem iluminar lá o teto, ó. E volta. Mais duas. E volta, mais uma. E volta. Ótimo. Então trabalhamos já uma sequência de movimentação, de liberação de face, tá? Nós vamos utilizar agora a nossa toalha, tá? Toalha é o seguinte, nós vamos pegar aqui uma das laterais da toalha e nós vamos dar 2 ou 3 voltinhas aqui, tá? Para ela ficar mais grossa aqui, tá? Nós vamos colocar a toalha aqui no ombro, aí. Então a parte grossinha, né, que a gente enrolou, tem que estar em contato com o meio da nossa coluna cervical. Então vocês peguem ali mais ou menos o meio, bem no ápice da curva aqui, né, da cervical. Primeiro movimento, tá? Eu vou demonstrar de frente e depois eu vou demonstrar de lado. Lembra de manter aquela pressãozinha, então põe uma pressão, tá? Então nós estamos colocando uma pressãozinha aqui na toalha e nós vamos fazer um olhar para cima. Conforme a gente olha para cima, as mãos vão para cima também. E voltou. Vão ser 6 repetições desse movimento. Podem olhar o máximo para cima possível, tá bom? Mantendo essa pressão, tá? Tá percebendo? As mãos, elas acompanham o olhar, né? Ou o nariz aqui, quem gosta de usar o nariz como referência. 6. Acabou, descansa um pouquinho o braço, tá? São exercícios que vão demandar um pouquinho de força no braço aqui para manter a pressão, tá? Então, movimenta um pouquinho a cervical, dê uma soltadinha, né? Mantenham a pressão aqui, segurem na mesma posição, travem os braços, então mantenham aquela pressãozinha da mesma forma que a gente fez com a extensão, e agora nós vamos fazer a retração. Então, recolhe o queixo e volta. Recolhe o queixo e volta. Não pode ceder com a mão, hein? Recolhe o queixo e volta. Isso, só mais uma. Ai, muito bom, né? São dois tipos de mobilização aí, a gente usando a toalha, né, para auxiliar o movimento. O próximo movimento vai ser o movimento de rotação. Então nós vamos descansar o braço direito aqui no peito, tá? Então põe ele aqui firme, tá? Não pode ceder, a toalha não pode ficar escorregando aqui. O braço esquerdo vai pôr uma pressão, então ó, posicionei com pressão e conforme eu olho para o lado direito, eu mantenho essa pressão, tá bom? Tá vendo que a mão fica na frente do meu nariz e conforme eu giro, ela permanece na frente do meu nariz. Ela gira junto. E nós vamos fazer aqui 6 repetições para um lado. A toalha vai auxiliar, vocês vão perceber que ela ajuda as vértebras a girarem também. Isso. Terminou a 6ª, põe o braço esquerdo aqui, a mão direita na frente do nariz e nós vamos reproduzir do outro lado a mesma coisa, 6 repetições. Isso. Pode ser com uma velocidade reduzida, tá? Próximo movimento aí, nós vamos fazer um trabalho vai incluir um pouquinho de força, mas é só uma tensãozinha, vocês vão perceber, e o movimento da torácica e da nossa cervical, tá? Então nós vamos agora pegar a toalha como um todo aqui, né? Então, vamos pegar ela inteira. Nós vamos, ó, elevou o braço e pôs uma pressão para abrir a toalha, tá? Nós vamos fazer um movimento descendo o braço na frente do rosto, olha para o teto. Subiu o braço, olha para frente. Agora a toalha vai por trás da cabeça.
vocês olhem para baixo. Voltou a olhar para frente. Quando vai na frente, olhem para o teto. Quando vai para trás, olhem para baixo, tá? Fazendo um trabalho junto da escápula, dos ombros e da cervical. Isso. Podem descansar. Tranquilo, né? A toalhinha aí, ela auxilia a gente manter um pouquinho da força, tá? Fazer uma mobilização dessa região da escápula, né? Mantendo um pouquinho de força, ajuda na estabilização dessa região, né? A escápula ali é o ossinho ali que ajuda a estabilizar os movimentos do ombro, tá bom? Próximo movimento, nós vamos fazer um trabalhinho com as escápulas também, mas agora sem força, tá? Nós vamos tentar trabalhar as escápulas em todos os planos de movimento, tá? Seguinte, sempre que a escápula estiver próxima uma da outra, nós vamos girar os dedos para fora. E quando afastar, nós vamos girar os dedos para dentro, tá? Então nós vamos começar aqui de cima. Então, ó, encaixou a escápula, dedo para fora. Afastou a escápula, dedos para dentro. E nós vamos, ó, descendo os braços, realizando esses movimentos com as escápulas, tá? Às vezes parece muito difícil esse movimento, porque não é um movimento comum nosso, né? Esse movimento da escápula, a escápula caminha sozinho sem a gente perceber, né? Nós vamos ir e voltar da mesma forma. Vamos fazendo esse movimento com os dedos, tá? Toda vez que as escápulas se aproximam lá atrás, o polegar para fora. Quando se afastam, o polegar para dentro. E o ombro vai acabar subindo na orelha, tá? Não tem problema. Aí, dá uma soltada. Vocês perceberam, saímos de cima, descemos, mobilizando a escápula e subimos, mobilizando a escápula, tá? Realizando assim todos os movimentos da nossa escápula aí. Nós vamos fazer um movimento agora, incluindo a respiração, para trabalhar essa região das costelas, tá? A fáscia, né, do pescoço, ela passa aqui na frente, ela vai lá para baixo, né, nas pernas. Então nós vamos tentar trabalhar. Já trabalhamos toda essa região do pescoço, agora nós vamos trabalhar essa região aqui da torácica, tá? Não precisa ficar com a mão, mas os primeiros movimentos é legal colocar só para sentir o movimento. Nós vamos primeiro trabalhar essa região esquerda, tá? Vai ser como se fosse um fole, sabe aquele aparelho de aumentar o fogo, de soprar o fogo? É mais ou menos isso, tá? Então nós vamos, ó, inspirar, enche o pulmão desse lado e aperta desse, e solta o ar, como se estivesse apertando o fole. Inspira, vocês podem fazer só com os ombros, deixar a mão aqui acaba gerando tensão no trapézio, tá? Então, só para guiar os primeiros movimentos, vão ser 4, inspirando desse lado e soltando desse lado, depois nós vamos inverter. Aí, nós vamos inverter agora, nós vamos inspirar quando abrir desse lado, solta o ar quando fechar desse lado. Inspirou, abriu, solta o ar, fechou. Aê, muito bom. Então vocês percebam essa movimentação aqui das costelas. A gente trabalhou o pulmão também, né? Enchendo de um lado e esmagando, igual como se fosse o fólio mesmo, né? Seguinte, nós vamos estar colocando as duas mãos aqui na nuca, tá? Nós vamos continuar fazendo um trabalho de flexão lateral. Quando as mãos vêm para essa posição aqui, a gente favorece um trabalho mais na coluna torácica, aqui um pouquinho mais alta, tá? Um movimento que ela não gosta, não costuma fazer muito, né? Porque a coluna torácica ela é uma região mais rígida da nossa coluna, né?
A parte torácica é a que protege, né, nossos órgãos vitais, então, por causa disso, elas têm menos movimento, elas tendem a ser mais rígidas, né, para proteger mesmo. Né? Então, nós vamos fazer assim, ó. Desce um cotovelo e o outro, ó, tenta alcançar lá no teto. Agora inverte. Vocês percebem que eu até levanto um pouquinho o bumbum de um lado aqui, levanto um pouquinho o bumbum do outro lado. Dá para tentar alcançar mais longe esse cotovelo, ó. Isso, um cotovelo desce, um sobe e nós vamos erguer o bumbum do lado oposto aí, tentando alcançar bem longe. Bem longe. Aí. Então mobilizamos nesse plano. Agora nós vamos, ó, girar para lá. Tá uma diagonal, né, por cima da sua perna esquerda. E nós vamos fazer a mesma coisa. Vai longe e volta. Vai longe e volta. Vai longe e volta. Ótimo. Nós vamos girar agora para a perna direita. Então vai longe. Isso. Vai fazendo essa mobilização. Cotovelo para baixo e o outro para cima. Depois inverte a posição. Quem tiver dor nos ombros aí, daí não vai conseguir fazer essa mobilização com as mãos aqui. Tá? Vai ter que pensar no ombro subindo, o outro descendo. Né? Podem deixar as mãos soltas, né? Pode até colocar as duas mãos na mesma perna aqui para certificar que sua posição está girada, né, em diagonal, mudou a posição, tá? Para finalizar, aí nós vamos fazer uma mobilização neural aí. Para quem já faz aula comigo sabe que eu costumo fazer essas mobilizações durante a aula, né? Palma da mão para cima, meu olhar está para a palma da mão para cima, a outra palma da mão para baixo. Nós vamos lá, inverter. Inverter. Inverte, gira. Isso. Mais uma para cada lado. Solta os braços, tá? A gente faz aquela mobilização do plexo braquial, né? A gente puxa, tensiona para um lado e afrouxa do outro. Depois tensiona desse lado e afrouxa desse. Fica fazendo o nosso sistema nervoso trabalhar, tá? Mobilizar, lubrificar, aumentar a circulação deles, tá? Acaba melhorando a condução ali nervosa. O último exercício aqui, na verdade, é um relaxamento já do final. Nós vamos estar fazendo 5 círculos bem grandes da região do ombro aqui, 5 para trás, depois nós vamos fazer 5 para frente. Isso. Soltem bem os braços, deixa a mão meio boba, né? Dá uma chicotadinha assim, solta um pouquinho as pernas, tá? Final da aula aí eu gosto sempre de perceber se houve alguma diferença no início da aula e do final. No início da aula eu pedi para vocês realizarem os movimentos, né? Inclinação, rotação e olhar para cima e para baixo, e sentir o peso no trapézio, né? Agora, no final da aula, a gente faz a mesma coisa. Olha para um lado e para o outro, olha para cima, olha para baixo, tá? Inclina e vai sentindo se houve alguma diferença entre o início da aula e o final da aula. Tá? Vocês percebam que, como a gente trabalhou bastante essa região, né, acaba soltando. A gente trabalhou exercícios de mobilização, de fáscia, alongamentos, auxiliamos com a toalha para fazer algumas mobilizações, né? É bem legal aí para soltar, né? Para quem trabalha muito tempo em computador, trabalha muito tempo sentado, ou esteja com tensões aí nessa região aí de trapézio e pescoço. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. E vamos aí, tá? Para quem não está fazendo aula com a gente aí online, e não parem, tá? Mantenham aí as atividades físicas, muito importante, tá bom?
Até mais, tchau, tchau. Boa semana para vocês.